1 Coríntios capítulo 8. À medida que você encontrar o texto na sua Bíblia, já fica de pé por gentileza. Reverência e alegria se unem à medida que o povo de Deus abre a Bíblia para ler, ouvir e publicamente professarmos a nossa fé na palavra de Deus. Assim, façamos para a glória dele. Diz assim a Sagrada Escritura: no que se refere às coisas sacrificadas a ídolos, reconhecemos que todos somos senhores do saber. O saber ensoberbece, mas o amor edifica. Se alguém julga saber alguma coisa, com efeito, não aprendeu ainda como convém saber. Mas, se alguém ama a Deus, esse é conhecido por ele. No tocante à comida sacrificada a ídolos, sabemos que o ídolo de si mesmo nada é no mundo, e que não há senão um só Deus. Porque ainda há também alguns que se chamem deuses, quer no céu ou sobre a terra, como há muitos deuses e muitos senhores. Todavia, para nós há um só Deus, o Pai, de quem são todas as coisas e para quem existimos. E um só Senhor, Jesus Cristo, pelo qual são todas as coisas e nós também por ele. Entretanto, não há esse conhecimento em todos, porque alguns, por efeito da familiaridade até agora com o ídolo, ainda comem dessas coisas como a eles sacrificadas. E a consciência destes, por ser fraca, vem a contaminar-se. Não é a comida que nos recomendará a Deus, pois nada perderemos se não comermos, e nada ganharemos se comermos. Vede, porém, que esta vossa liberdade não venha, de algum modo, a ser tropeço para os fracos. Porque se alguém te vir a ti, que és dotado de saber, à mesa, em templo de ídolo, não será a consciência do que é fraco, induzida a participar de comidas sacrificadas a ídolos. E assim, por causa do teu saber, perece o irmão fraco, pelo qual Cristo morreu. E deste modo, pecando contra os irmãos, golpeando-lhes a consciência fraca, é contra Cristo que pecais. E, por isso, se a comida serve de escândalo a meu irmão, nunca mais comerei carne, para que não venha a escandalizá-lo. Palavra de Deus para a edificação do seu povo. Pode se sentar. Abrir mão dos direitos, abrir mão de benefícios que você adquire ao longo da vida, abrir mão da própria liberdade por uma causa nobre e digna, é algo que vem se tornando cada vez mais raro no nosso tempo. Nós costumamos ter esse tipo de abrir de mão para as pessoas que mais amamos nas nossas vidas. Abrimos mão de alguns benefícios, alguns privilégios, como o sono, um dinheirinho a mais que você guarda ou economiza, para dar um presente para a esposa. Ou você perde o sono pelos seus filhos, o que é muito comum. Você abre mão, muitas vezes, do seu conforto para socorrer um ente querido, talvez os próprios pais, avós, parentes em geral. A ideia de
abrir mão até mesmo da liberdade do nosso domicílio, daquela privacidade, acontece muitas vezes quando pessoas encontram-se em situação de dependência do nosso cuidado e assim o fazemos. O ponto é que essa abertura de mão da liberdade, de privilégios, de coisas boas, sejam materiais ou até mesmo imateriais, desde o dinheiro até o tempo, são muito comuns para essa zona de contato mais íntimo, mais próximo, ainda que rareando, ainda que cada vez mais vemos o ser humano se endurecendo, voltando-se para si mesmo e isolando-se dos demais, ainda que sejam as pessoas mais amadas das suas vidas. Porém, o desafio de ser santo no mundo, que é a premissa, é o grande tema que vem nos levando ao longo desses meses já, semanas a fio, na exposição da primeira carta aos Coríntios, desafiam a igreja a abrir a escala dessa concessão da própria liberdade, dessa concessão de coisas que nos beneficiam primeiramente, que atendem os nossos desejos primeiramente em prol do outro. A gente está diante desse texto que nós lemos aqui e começa uma discussão que vai se desenvolver até o capítulo 9, vai ter desdobramentos ainda para frente, para o capítulo 10, até mesmo metade do capítulo 11, que diz respeito a usos e costumes e a liberdade que o crente tem de vivenciar experiências com a própria cultura e quais são os limites dessa liberdade. Eu concordo com o Luiz quando ele diz que Paulo endereça grande parte dos seus esforços nessa carta, sob a iluminação do Espírito Santo, para combater a divisão na igreja. Mas eu discordo do meu querido amigo, irmão, diácono Luiz, em dizer que ele fala maciçamente de divisão. Na verdade, no meio dessa triste notícia da divisão da igreja, a boa nova de Paulo é o amor de Deus sobre aqueles pecadores em Corinto. Como eu costumo dizer quando eu olho para as cartas de Paulo a Corinto, é o Evangelho, a boa nova para maus cristãos. Se eu pudesse dar um subtítulo para a primeira e a segunda carta aos Coríntios, seria esse: a boa nova para maus cristãos. Não apenas os coríntios são maus cristãos. Na verdade, todos pecaram, como o próprio apóstolo Paulo escreve aos romanos e vaticina dizendo: foram destituídos da glória de Deus. Embora portadores da imagem de Deus, o ser humano, na sua jornada independente e distante do propósito de Deus, cada vez mais se coisifica, se distancia daquilo que foi projetado de maneira perfeita pelo Pai, como portadores da imagem de Deus, e em virtude desse desvio que chamamos de pecado, o ser humano cada vez mais deixa de amar, e por deixar de amar, a igreja, mesmo a igreja, formada por seres humanos, se divide. Essa é a realidade de Corinto. O que esse texto tem para falar para nós? Portanto, numa era onde se fala muito de liberdade, inclusive cristãos, fala-se muito de liberdade, mas onde o mais simples, porém mais precioso dom, e que vai ser melhor elaborado por Paulo mais adiante no capítulo 13 da mesma carta, o que nós temos a aprender como igreja hoje, em busca de tanta liberdade, cada vez mais nutrindo, não falo apenas do contexto da igreja local, mas a igreja, a cristandade, os cristãos, protestantes, evangélicos, até mesmo católicos, apontando para muitas direções em torno
do benefício próprio, esquecendo-se do outro, esquecendo-se do próximo, esquecendo-se dos próprios irmãos em Cristo. Quais são os desafios que nós temos diante de nós quando lemos 1 Coríntios 8? É isso que eu quero buscar investigar com você nesse texto, que para nossa exposição, para facilitar o nosso entendimento, estrutura-se em 3 partes, onde, num primeiro momento, Paulo fala para que aqueles cristãos da igreja de Corinto olhassem para si mesmos, considerassem a sua própria posição diante do Senhor, e isso, logo na introdução do versículo 1 até o versículo 3, é exposto por Paulo. Dos versículos 4 até o 10, Paulo fala sobre a necessidade desses mesmos cristãos que começam se autoexaminando, olhando para si mesmos, olharem para o próximo, olharem para outros irmãos da igreja, outros tipos de irmãos da igreja, e que Paulo vai descrever de maneira detalhada nos versos 4 até o 10. E dos versículos 11 a 13, Paulo chama a atenção dos discípulos de Jesus com seus reveses, dificuldades, limitações e problemas na igreja que se reunia na cidade de Corinto a olharem para Cristo. E nós vamos seguir essa trilha hoje e, pela misericórdia de Deus, buscar a boa nova para nós também, a boa notícia para nós aqui hoje também, porque precisamos ardentemente dela. Na semana passada, o diácono Ângelo expôs o capítulo 7, todo um árduo trabalho de 40 versículos, onde falava-se de casamento, as relações complicadas, problemas em momentos de tribulação, vida sexual dentro do casamento. E Paulo muda de tema totalmente, mas uma premissa, ela permanece. A premissa do amor. Conquanto divisão seja a má notícia que permeia a primeira epístola de Paulo aos Coríntios, a boa notícia sempre é o amor perfeito de Deus. E Paulo começa no versículo 1, fazendo uma grande divisão do que é valoroso, do que é mais importante, em detrimento daquilo que era motivo de muito orgulho na cidade de Corinto. Corinto tinha 2 peculiaridades que a gente pode pontuar nessa introdução, ao olhar aqui esse primeiro versículo do capítulo 8. A primeira das peculiaridades da cidade de Corinto era o apego enorme à gnose, ao conhecimento, a ser um povo conduzido pelo viés filosófico e se dividir em castas à medida que aqueles que mais têm esse conhecimento, mais têm essa gnose, mais privilegiados são, em detrimento àqueles que, consequentemente, por não terem tanto conhecimento, são de uma classe inferior. E normalmente isso acompanhava também a classe socioeconômica. Então, os mais eruditos na filosofia consideravam-se melhores existencialmente e também o eram materialmente, sendo o total oposto àqueles mais simples. E a segunda peculiaridade da igreja que se reunia em Corinto, da cidade de Corinto como um todo, na verdade, era o apego à idolatria. Então, esse conhecimento enraizado no potencial humano e a idolatria. E essa idolatria que se manifestava de várias formas. Vários pequenos deuses, deuses com D minúsculo, como o texto na nossa Almeida Revista Atualizada discrimina bem, para a gente saber quem é quem, quando Paulo fala de Deus aqui. No versículo 1 ele diz: no que se refere às coisas sacrificadas, começando a tratar de um outro tema,
depois de ter investido seu tempo falando sobre casamento, Paulo diz: no que se refere às coisas sacrificadas a ídolos, reconhecemos que todos somos senhores do saber. As coisas sacrificadas a ídolos diz respeito a, literalmente, alimentos. À medida que o texto avança, a gente vai discernindo isso. E Paulo se coloca junto com esses cristãos mais maduros que fazem parte da igreja que se reunia em Corinto, como senhor do saber, tutor do próprio saber, aquele que detém e governa o seu próprio conhecimento. Só que ele termina esse versículo 1 com uma frase bastante confrontadora. O saber ensoberbece, mas o amor edifica. O saber torna o senhor do saber arrogante, o eleva, o coloca num patamar acima. Mas o amor constrói, edifica, pega aquilo que não existe, que está desmantelado e constrói algo a partir daquilo. Esse é o ponto de partida de Paulo, que, como disse, não encerra o assunto no capítulo 8. Semana que vem, o assunto de coisas sacrificadas a ídolos segue no versículo 9. E de como os cristãos devem se relacionar com tais coisas. Mas o princípio é estabelecido. Ter o conhecimento, ser senhor do conhecimento, é algo que os cristãos maduros tinham alcançado. Mas existe uma ordem de prioridade entre o que se sabe, o que se conhece, e qual é o dom supremo que o cristão deve buscar. O saber ensoberbece, torna arrogante, torna altivo aquele que detém tal saber. Mas o amor edifica. Verso 2: se alguém julga, preste atenção nesse se alguém. Quando Paulo usa essa ferramenta linguística, ele está apontando para os coríntios o seguinte: olha para si, esse alguém aqui que eu estou colocando numa situação condicional, são vocês mesmos. Se alguém julga saber alguma coisa, com efeito, não aprendeu ainda como convém saber. Paulo usando muito da sabedoria judaica aqui para confrontar o saber tipicamente greco-romano que predominava na igreja de Corinto. Se alguém julga saber alguma coisa, com efeito, efetivamente, de verdade, na prática, não aprendeu ainda como convém saber, como se deve deter conhecimento. E ele prossegue duplicando esse confronto com essa mesma lógica condicional. No verso 3: mas se alguém ama a Deus, esse é conhecido por ele. Então, nesse primeiro momento onde Paulo fala para os cristãos daquela cidade: olha, considerem-se nessa situação, no que diz respeito às coisas sacrificadas a ídolos, o ponto de partida tem que ser vocês. Considerem-se a si mesmos. Olhem para vocês mesmos. O que é mais importante para vocês? Carregar o conhecimento ou achar, pressupor que vocês já alcançaram esse conhecimento, ou serem conhecidos por Deus, amarem a Deus? Essa é a primeira confrontação de Paulo para aqueles irmãos, para começar a desenvolver o assunto.
Antes de olharmos como Paulo chama a atenção desses irmãos que julgam terem alcançado conhecimento, portanto, irmãos mais maduros na fé, que já tenham alcançado algum nível de capacitação, inclusive teológica, bíblica, como eles se comportam com os demais. E como esses demais são enxergados por eles mesmos. Daqui do verso 4 até o verso 10, Paulo vai usar uma estratégia linguística de ironia, que é muito perceptível, e a gente precisa interpretar alguns versículos aqui, a gente vai investir algum tempo nisso, mas antes é importante a gente considerar esse cenário e esse contexto de Corinto. Por que havia coisas sacrificadas a ídolos no meio de uma igreja? A gente precisa dissecar isso. Como eu disse, as peculiaridades de Corinto, primeira, a busca por conhecimento, e o conhecimento, a via filosófica como parte da cultura greco-romana, e a segunda, a idolatria, que na verdade permeava toda a cidade. A igreja não ficou imune a isso. E aqui é importante notar uma coisa: normalmente, a carne, a comida feita da cultura de bovinos em especial, era oferecida aos ídolos nos diversos templos pagãos de Corinto, como sacrifício, com oferta de libação, inclusive, além de sacrificarem um animal, tirarem a carne do animal e consagrarem aos deuses pagãos, aos demiurgos, semideuses, deuses com D minúsculo. O sangue desses animais também era derramado em ofertas. Oferta de libação é isso, é a oferta de derramamento do sangue desses animais nesses rituais pagãos. Em Atos 15, você não precisa ir para lá, mas em Atos 15, versículo 29, isso é muito bem descrito. Atos 21, 25, também a gente tem esse pano de fundo de como funcionavam esses sacrifícios nos templos pagãos de Corinto. Alguns crentes, no entanto, recusaram toda a carne, evitavam qualquer uso de carne, porque o que acontecia? Depois que esse material, por assim dizer, esses produtos, essas carnes, eram sacrificadas, eram apresentadas, porque elas não eram queimadas, como eram tipicamente nos sacrifícios da antiga aliança ao Deus vivo e verdadeiro, Yahvé. Não era assim que funcionava com esses sacrifícios pagãos. As carnes permaneciam consumíveis. Elas ainda poderiam ser utilizadas para o consumo. E assim o eram, vendidas de maneira mais barata, e chegavam para aqueles de menos recurso. Então, a grande realidade é que a maior parte da população da cidade de Corinto consumia carne que passava por esses rituais pagãos. Esse é o contexto de como coisas consagradas a ídolos chegam numa igreja. E assim chegou na igreja de Corinto. E evidentemente gerou o problema. Porque vale lembrar que em Corinto também tinham irmãos judeus convertidos. E é aqui que começa a tensão. Corinto era uma igreja, a igreja de Corinto era uma igreja plural, com pessoas de vários níveis sociais, econômicos e de diferentes panos de fundo religiosos. Judeus que se converteram ao evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo, e pagãos que também se converteram ao evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo. A maioria dos eruditos concorda que maciçamente os judeus recusavam-se a comer carne quando visitavam a casa uns dos outros. E vale lembrar, como já vimos anteriormente, que comer junto era algo muito sério e importante para a igreja dos primeiros dias. E inclusive,
Mais adiante, no capítulo 11, a gente vai ver o papel sacramental, ou seja, o papel que faz parte de que quando o povo de Deus está reunido, os meios de graça de Deus, a forma como Deus se manifesta fisicamente, materialmente, no meio do povo, no meio da comunhão do povo, tem profunda ligação com a alimentação da vida da igreja. A alimentação para eles não era só um momento social, era um momento espiritual. E Paulo vai levantar, e a gente obviamente vai tratar disso mais adiante, no capítulo 11. Mas vemos, e já vimos anteriormente, que comer junto era algo fundamental para a vida da igreja dos primeiros dias. Não era diferente com os coríntios, mas eles estavam lidando com essa situação tensa e complicada. Alguns crentes, na sua maioria judeus, como eu já havia dito, recusaram toda a carne. Outros, porém, não se importavam em comer carne apresentada aos ídolos, porque eles já tinham entendido que tais ídolos eram como nada. E aí, mais adiante, 1 Coríntios 10, 20, Paulo é firme nessa pontuação e nessa consideração de que os ídolos, na verdade, nada são. Então, esses crentes que tinham alcançado esse entendimento, falavam, olha, eu não vou deixar de comer carne, porque esses ídolos nada são. Eu posso tomar parte do alimento. Eu não estou comendo no templo pagão, eu não estou comendo no meio de um ritual pagão. Eles fizeram o que tinha que fazer e agora nós aqui até oramos e consagramos essa comida, ela está redimida para a nossa alimentação. O ponto é que os irmãos judeus, naquele contexto, faziam parte, curiosamente, das camadas mais simples. Interessante isso, né? A gente hoje reconhece os judeus, os descendentes da linhagem abraâmica, etnicamente falando, como os mais ricos e os mais prósperos da terra. Mas naquele momento os judeus enfrentavam uma situação bem complicada. E muitos deles tinham que comer dessas carnes. Só que esses mais firmes recusavam-se. Eis a tensão em que Paulo é colocado como o enviado de Deus para servir aquela igreja, profundas relações com aquela comunidade de fé, plantou aquela igreja e agora, como apóstolo, tem a função de trazer orientações por meio dessa carta. Verso 4 em diante, como Paulo orienta a igreja que se reunia na cidade de Corinto, ao lidarem com seus irmãos em Cristo. No tocante à comida sacrificada a ídolos, sabemos que o ídolo de si mesmo nada é no mundo, e que não há senão um só Deus. Então Paulo determina o que já é sabido. Ele diz, no tocante à comida sacrificada a ídolos, sabemos. Ele já considera que aquela igreja como um todo foi instruída em saber qual é o lugar do ídolo, porque só há um Deus, os deuses nada são. Sabemos que o ídolo de si mesmo nada é no mundo. Veja a autoridade espiritual de Paulo para tratar aquela situação. Ele estabelece o princípio, como vimos nos primeiros versículos, o princípio do amor acima do conhecimento, mas ele não negligencia o que já é sabido, ele não negligencia o conhecimento, ele só o ordena, só o coloca no devido lugar. Existe uma fila de prioridade, mas o conhecimento não é desprezado. E o verso 5 continua, porque ainda que há também alguns que se chamem deuses, quer no céu ou sobre a terra, como há muitos deuses
e muitos senhores. Então aqui Paulo já começa a desenvolver aquilo que eu falei de um traço de ironia, um certo ar, podemos dizer, até de deboche diante da pretensa sabedoria que alguns coríntios carregavam. Quando ele diz, ainda há também alguns que se chamem deuses, ele trata dessa questão desses que idolatravam o seu próprio conhecimento. Era muito comum naqueles dias, tais seres humanos que andavam pela terra, ao adquirirem tanta sabedoria humana, tanto conhecimento humano, de se julgarem no patamar de semideuses. Vale lembrar, eles estavam cercados de um ambiente de idolatria, e chega um momento que a idolatria para o outro é insuficiente, você começa a idolatrar a si mesmo, e assim era o destino de muitos sem a iluminação do Espírito Santo na cidade de Corinto. Por isso Paulo fala de forma clara, há também alguns que se chamem deuses, que se intitulam deuses, quer no céu, aqueles que caminham entre os homens, e até mesmo aqueles que alcançam tanto conhecimento que elevam-se aos céus. Todavia, diz o verso 6, porém, para nós há um só Deus, o Pai. Para aqueles que nasceram de novo, há um só Deus, o Pai. Para aqueles que foram salvos pela graça, há um só Deus, o Pai. Para aqueles que outrora eram órfãos, perdidos e cegos no meio da miserabilidade do pecado, agora são adotados como filhos que têm como Pai um só Deus. Essa é a realidade. Essa é a materialidade dos fatos com a qual, na verdade, Paulo está trabalhando com os coríntios. Vocês têm um só Deus, e esse Deus é o Pai, Criador de todas as coisas. Continua o versículo 6, de quem são todas as coisas e para quem existimos. Ou seja, tudo é do Pai, tudo pertence a Ele. E para Ele nós existimos. Para Ele nós, como igreja, vivemos. Para Ele nós, como igreja, somos quem somos, existimos. Parte B do verso 6, e não menos importante. E um só Senhor Jesus Cristo. Além de ter um Pai, os coríntios tinham um Kyrios, um Senhor. A gente sempre lembra que a importância dessa palavra, Senhor, que normalmente era usada naquele contexto, e aqui a gente interpretando o texto, indo para as línguas originais, aquela coisa que a gente faz sempre aqui, você já sabe, e já falamos muitas vezes dessa expressão, Kyrios, que significa Senhor. Expressão essa que só era endereçada aos imperadores. Era um desafio social, publicamente, apontar para qualquer outra pessoa que não fosse o imperador em questão e chamar de Kyrios, chamar de Senhor. Pois bem, além de terem um só Deus, que é o Pai, os coríntios tinham um só rei sobre a sua vida, um só governante sobre a sua vida, e esse é Jesus Cristo, pelo qual são todas as coisas, e nós também por Ele. É tudo sobre esse Senhor. Verso 7, entretanto, ele estabelece uma base, um fundamento para o ensino. E no verso 7, ele avança. Entretanto, não há esse conhecimento em todos. Nem todos, embora salvos pela graça, prestem muita atenção nisso. Nem todos, embora salvos pela graça, que reconhecem Jesus como seu Salvador, conseguem discernir claramente esse mesmo Jesus como
Senhor. Por isso ele diz no verso 7, não há esse conhecimento em todos, porque alguns, por efeito da familiaridade, até agora com o ídolo, ainda comem dessas coisas como a ele sacrificadas, e a consciência destes, por ser fraca, vem a contaminar-se. Porque eles ainda não reconhecem o senhorio absoluto do Senhor, porque estão familiarizados, acostumados com a idolatria ao redor, não conseguem tomar parte daquela comida sem olhar, peraí, eu estou comendo uma comida sacrificada? Eu estou tomando parte de um ritual de idolatria? Eles ainda não alcançaram esse entendimento, é isso que Paulo está falando aqui. Verso 8, não é a comida que nos recomendará a Deus, pois nada perderemos se não comermos, e nada ganharemos se comermos. Paulo aqui começa a trabalhar com essa lógica, não é o que nós fazemos, uma vez que a Bíblia abre o espaço para você ter essa liberdade, e Paulo trabalha isso ao longo dessa carta de maneira tremenda. Não é o fato de ter a liberdade que a própria Bíblia estabelece, a Bíblia deixa claro o que não fazer e o que se pode fazer. Mas o ponto é como lidar com os irmãos, com os da mesma fé, que não alcançaram esse entendimento. Ainda voltando um pouco no verso 7, e eu preciso que você frise isso, Paulo termina o verso 7, dizendo, a consciência destes, por ser fraca, vem a contaminar-se. A ideia do irmão mais fraco surge a partir desse versículo, em especial do final do verso 7, quando Paulo aponta para a fonte da fraqueza daqueles irmãos que não alcançaram esse discernimento, a consciência deles. Não é a comida, mais uma vez, verso 8, que nos recomendará a Deus, pois nada perderemos se não comermos, nada ganharemos se comermos. E aqui, Paulo não está sendo irônico, ele está sendo objetivo. Isso é uma instrução apostólica objetiva dada aqui. A comida não nos recomendará a Deus, não é tomar ou não parte desses alimentos que vai nos apresentar diante de Deus. A gente não ganha nada se come e a gente não perde nada se não come. Verso 9, vede porém que esta vossa liberdade não venha de algum modo a ser tropeço para os fracos. Esse versículo 9 é o eixo de tensão, é o coração dessa passagem. Observa, porém, que essa liberdade que vocês têm não venha de algum modo levar seu irmão com a consciência mais fraca ou sem o discernimento que você alcançou a pecar. É isso que Paulo está falando. John Stott, célebre pregador, diz que a liberdade cristã, a liberdade que o cristão alcança, não liberta para que ele tenha espaço para o pecado, mas o liberta para torná-lo um servo. É um contraponto, é algo confrontador e até mesmo que pode levar à confusão aquele que não nasceu de novo. Ora, eu vou me tornar livre para ser um servo? Essa é a lógica do reino de Deus. A lógica do reino de Deus que subverte os valores do século presente. E são aqueles valores daquele século presente para qual Paulo está escrevendo quando fala com os coríntios, que ele subverte a ideia de liberdade. Para o cidadão coríntio normal, quanto mais conhecimento, quanto mais elevação do que se sabia o indivíduo alcançava,
mas ele era livre para fazer o que quisesse. Mas na lógica do reino, onde temos o próprio Deus, que abriu mão da sua glória, e que ao invés de subir, desceu, nós temos um outro paradigma, um outro modelo a seguir, um outro estilo de vida para qual somos chamados. É isso que Paulo está atentando os coríntios a se posturarem. Vede, porém, que esta vossa liberdade não venha de algum modo a ser tropeço para os fracos, a conduzir os irmãos com a consciência mais frágil a pecarem. Porque se alguém vir a ti, se alguém olhar para você, que és dotado de saber, e aqui Paulo mais uma vez está sendo irônico. Se alguém te olhar, você que é o senhor do seu saber, dotado, o seu dom é ter conhecimento. Portanto, se alguém te vir a ti, que és dotado de saber, à mesa, se alguém está te vendo à mesa, em templo de ídolo, porque a ideia de comer a comida sacrificada a ídolos era a mesma coisa que transportar quem fazia parte daquela mesa a um templo pagão. Essa é a ideia. Não será a consciência do que é fraco induzida a participar de comidas sacrificadas a ídolos? E aqui Paulo, no meio da ironia, faz uma pergunta desafiadora para os pretensos sábios. Se o seu comportamento de liberdade que você tem pode provocar aqueles que não alcançaram a consciência de que o Senhor Jesus Cristo, pelo Senhor, não pelo que você sabe, não pelo que você pretensamente acha que alcançou, mas se não pela obra do Senhor Jesus Cristo, a pessoa tomar parte daquele alimento que ele sabe que veio de um sacrifício pagão, e ele não entender que o Deus Pai é um só Deus, e o Senhor Jesus Cristo também é um só Deus, e tudo é para Ele, se eles tomarem parte dessa mesa só por tomar, eles vão estar sendo conduzidos em pecado, na fraqueza e na fragilidade da sua consciência. Então, antes de gozar da sua liberdade, olha para o seu próximo, considere o seu próximo. É isso que Paulo fala aqui dos versos 7 a 10 de 1 Coríntios 8. Mas tudo isso e todo esse exercício de autoexame, de olhar para dentro de si, de se considerar, de olhar para o próximo, a ponto de abrir mão da sua própria liberdade, de tomar parte de algo absolutamente simples e permitido, comer e comer bem. Se isso não tem um fundamento baseado numa pessoa chamada Jesus, pode ser temporário, passageiro, ou simplesmente nunca acontecer. E o verso 11 nos mostra como, portanto, deve ser o olhar que os coríntios devem ter, um olhar para além de si e para além do próximo. Verso 11: assim, por causa do teu saber, por causa do que você sabe, irmão Corinto, que alcançou um bom entendimento e goza da sua liberdade, assim por causa do teu saber, perece, morre o irmão fraco. Esse irmão da consciência fragilizada perece, peca, consequentemente morre por causa do teu saber. Só que você precisa saber, Corinto, que esse irmão fraco, o texto diz no verso 11, é o irmão pelo qual Cristo morreu. Quem é fraco aqui, na verdade, nessa passagem?
o que entrega-se abertamente à sua liberdade, ou aquele que tem a consciência fragilizada. O fato é que todos são fracos. E Cristo, por eles, morreu. Pelos maus cristãos, os confusos cristãos da igreja de Corinto. Verso 12. E deste modo, pecando contra os irmãos, e aqui Paulo já faz o corte teológico preciso e sem espaço para contestação. Ele diz, deste modo, pecando contra os irmãos, golpeando-lhes a consciência fraca, é contra Cristo que pecais. Olha para o irmão pequenino, Corinto. Olha para o irmão mais fraco. Porque se você pecar contra ele em nome da sua liberdade, baseada no teu pretenso saber, é contra Cristo que você vai estar pecando. É isso que Paulo está ensinando para eles. E ele conclui no verso 13. Por isso, se a comida serve de escândalo a meu irmão, nunca mais comerei carne para que venha a escandalizá-lo. E depois de apontar o olhar para a autoconsciência, para a consciência do irmão mais fraco, Paulo chama o olhar da igreja que se reunia na cidade de Corinto ao próprio Cristo. E ele entende e chama os irmãos a abrirem mão. Se a comida serve de escândalo a meu irmão, nunca mais comerei carne, para que não venha a escandalizá-lo. Muito bem, como a gente enxerga esse texto hoje? O que esse texto tem para falar para o nosso contexto hoje, para a nossa realidade? Como eu falei, um princípio aqui é estabelecido nos primeiros versículos, o princípio do amor cristão. Talvez aquilo que nós, na nossa realidade hoje, precisemos abrir mão para preservar a consciência dos nossos irmãos e irmãs em Cristo, diz respeito a quem nós amamos. Quem nós amamos. O verso 3, na verdade, é a plataforma para tudo aquilo que Paulo vai esmiuçar de maneira detalhada no verso 9, usando-se inclusive como exemplo do que ele está ensinando. Paulo não fala à distância como um mero teórico, ele fala como um praticante das verdades que está ensinando. E ele vai fazer isso no verso 9, e do capítulo 9, na verdade, e o verso 13 é a plataforma de lançamento para isso. Mas tudo isso tem um fundamento que é o amor. Na nossa estrutura do texto, nós fomos convidados, e agora trazendo para nós, olhar para nós mesmos, olhar para os nossos irmãos e olhar para o Senhor. Esse olhar não diz respeito a nada mais, nada menos do que como amamos. Quem amamos? Jesus, quando confrontado pelos fariseus em Mateus 22, usando a própria Escritura, pegando partes de Deuteronômio e Levítico, responde qual deve ser a grande orientação da vida de quem quer segui-lo. Ele diz assim: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento, citando Deuteronômio 6, versículo 5. Esse é o primeiro mandamento. E ele segue. O segundo, no verso 39 de Mateus 22, semelhante a este é: amarás o teu próximo como a ti mesmo.
Levítico 19, 18 é a base bíblica de Jesus para ensinar os fariseus sobre qual deve ser a ordem de prioridade deles. Então, aqui fazendo uma engenharia reversa nesse texto, começamos com esse autoexame, com o convite para olhar para o próximo e, por fim, considerar o nosso Senhor Jesus, que, como o texto diz no verso 11, morreu. O Cristo que entregou a sua própria vida pelo irmão mais fraco e pelo irmão que acha que não é tão fraco. O Cristo que morreu por pecadores. Temos que dar graças ao Senhor que temos nele um Deus que ama. Temos em Cristo Jesus amor. 1 Coríntios 4, versículos 7 a 11 diz assim, pode só ouvir. Amados, amemo-nos uns aos outros, porque o amor procede de Deus, e todo aquele que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. Aquele que não ama não conhece a Deus, pois Deus é amor. Nisto se manifestou o amor de Deus em nós, em haver Deus enviado a seu Filho unigênito ao mundo para vivermos por meio dele. Nisto consiste o amor, não em que nós tenhamos amado a Deus, mas em que ele nos amou e enviou o seu Filho como propiciação pelos nossos pecados. Amados, se Deus de tal maneira nos amou, devemos nós também amar uns aos outros. É claro que nós aqui não temos que lidar com essa tensão cultural com comidas sacrificadas a ídolos. Mas certamente temos outras tensões culturais que devem fazer com que olhemos para a nossa liberdade e façamos duas perguntas. A liberdade que nós temos e que não foi conquistada por nós, foi ganhada pelo nosso próprio Senhor Jesus na cruz do Calvário. Duas perguntas. A primeira delas é: o que eu posso fazer? A Bíblia vai responder: eu posso fazer isso? A Bíblia deixa claro que a embriaguez, a traição, o adultério, o sexo fora do casamento, a mentira, o roubo, a avareza, são pecados listados em várias passagens da palavra de Deus e são óbvios e claros que são proibidos por Deus. Nós não temos liberdade para isso. Mas existe uma segunda pergunta que deve ser feita: eu devo fazer? E aí é o momento em que a nossa consciência tem que dar a resposta. Sendo muito, muito claro, beber bebida alcoólica não é pecado. A Bíblia não dá amparo para que eu diga isso aqui para você. É claro que não é pecado. Em várias culturas a gente vê homens de Deus que bebem. Em vários contextos, vemos homens, a gente fala várias culturas, parece que eu estou falando um povo lá no leste europeu. Não. Cristãos sérios bebem bebida alcoólica. O pecado é o que, gente? A Bíblia deixa claro: se embriagar. Agora, eu devo, e é conveniente, num dos nossos encontros, por exemplo, aqui de casal, um jantar de casais, um jantar com massa, com pasta, com tudo mais, que de vez em quando faz aí, cairia bem um vinho? É claro que não, que já fica um silêncio aí, que eu sei que a coceira do escândalo ela vem.
Então é claro que a minha liberdade de pegar uma taça de vinho, ela vai acabar. E glória a Deus por isso. E tudo bem por isso. Sobretudo quando isso é orientado, e esse é o ponto, e esse é o grande elemento e o grande atributo do Evangelho que é trazido nessa carta para uma igreja tão complicada, formada por maus cristãos como era a igreja de Corinto. O princípio é amar, o princípio é o amor. Esse amor a Deus que se manifesta no amor uns pelos outros. Então é muito claro, é muito óbvio. Existem várias coisas que a gente podia listar aqui como exemplo. Inúmeras coisas. O que assistimos, o que lemos, o que consumimos, o que ouvimos, a pergunta que deve ser feita, uma vez que a gente considera aquilo que é notoriamente pecado, eu não devo tomar parte. Agora, o que a Bíblia não condena? O que deve falar mais alto? A minha consciência. E essa consciência vai ser moderada pelo quê? Não, eu tenho o entendimento que determinada coisa não é pecado, então eu vou fazer assim mesmo. E que seja. Eu vou beber para a glória de Deus. Eu vou beber o vinho para a glória de Deus. Eu vou fumar charuto para a glória de Deus. Tem um livro, inclusive, de um pastor americano que o nome é esse, Fumando Charutos para a Glória de Deus. Ele faz uma defesa teológica e cultural. Um americano. E mesmo lá, nos Estados Unidos, onde tem uma certa abertura maior para alguns usos e costumes, mesmo lá aquilo provocou e ele fez esse livro. Ele escreveu um livro, Fumando Charutos para a Glória de Deus. Nós devemos entender que o que nos norteia, eu particularmente, embora eu goste de algumas coisas desse pastor, eu achei inapropriado esse livro. Nem quis comprar. Eu dei uma olhada em algumas coisas, um trecho do primeiro capítulo, nem quis ir atrás. Eu tenho outros livros dele, mas esse eu não quis ler. Não vai me edificar, de verdade. Tem muita coisa que nós temos liberdade para fazer, que você tem liberdade para fazer, de acordo com a sua consciência. A pergunta que fica é: quem você ama mais? A Bíblia diz, como nós lemos aqui, eu li e ouvimos juntos em Mateus 22, que devemos amar o próximo como a nós mesmos. Tem um ponto de partida. Tem um parâmetro de comparação para o amor ao próximo. Ou seja, temos que amar os nossos irmãos no mesmo nível que nós nos amamos, a ponto de abrir mão da nossa liberdade por aqueles que temos que amar, como diz a palavra de Deus. O grande ponto é que nós não fazemos isso com a força dos nossos sentimentos ou dos nossos conhecimentos. Fazemos isso com a direção dada pelo Espírito Santo, que nos lembra sempre daquele que morreu por nós. Quando nos colocamos nessa situação do versículo 11 de 1 Coríntios 8, entendendo o seguinte: por causa do teu saber, por causa da minha liberdade, o irmão mais fraco pode perecer, pode morrer, pode pecar. E eu tenho que me lembrar que esse irmão mais fraco, foi por Cristo que ele morreu. E mais ainda, como um grande exercício, considerar que, na verdade, o fraco sou eu por achar que eu alcancei alguma liberdade, fruto do meu próprio conhecimento. Porque o grande ponto que o verso 6 do texto diz é o seguinte: para nós há um só Deus, o Pai, de quem são todas as coisas e para quem existimos. E um só Senhor Jesus Cristo, pelo qual são todas as coisas e nós também por Ele.
De modo que Cristo nos salvou, Cristo é o Salvador. Esse que morreu pelos irmãos fracos, pelos que acham que não são fracos, que morreu pelos pecadores, que morreu por mim e por você aqui reunidos hoje, nesse espaço de louvor e adoração a Deus. Cristo morreu, Ele é o nosso Salvador, mas Ele vive e reina para sempre. Ele está vivo e exaltado nesse momento. E se o verso 11 nos ensina que Cristo morreu pelos fracos, o verso 6 diz que esse mesmo Cristo é Senhor. É o Senhor. Por isso nós chamamos Jesus de o nosso Senhor e Salvador. Vamos alcançar maturidade na caminhada à medida que Jesus não for tão somente o nosso Salvador. A salvação é um bem absolutamente precioso, cósmico, incomparável, mas, pasmem, não é o fim da jornada. Você não foi apenas salvo para ir para o céu, você foi salvo para ter um Senhor governando a sua vida e não ser mais o Senhor da sua vida. Eu encontrei salvação em Cristo Jesus para deixar de ser o dono do meu próprio nariz. Se tinha algo que no meu caminhar, como a gente cantou aqui, eu me identifico muito com essa canção. Perdido andei na escuridão, andei muito perdido na escuridão de achar que eu tinha a minha consciência e o meu saber muito iluminado. E quando eu entendi que esse Salvador também é Senhor e governa a minha vida, assim como governa todo o universo, tudo mudou. E tudo continua mudando à medida que o Evangelho é pregado para o pecador todo dia, porque o pecador esquece do Evangelho todos os dias. E nós nos lembramos que para esse um só Senhor, que é Jesus Cristo, são todas as coisas e nós também o somos por Ele. A nossa vida é do nosso Senhor Jesus, a nossa vida não é mais nossa. De modo que 3 perspectivas são necessárias para a nossa caminhada, irmãos, e o texto nos ajuda a entender isso. Olhe para si mesmo. Hoje foi dia da mesa do Senhor, servida, posta em memória dele, na comunhão dos santos. Leve a sério o olhar para si, tanto no momento da Eucaristia, no momento em que o pão e o cálice são apresentados diante do Senhor, e juntos entendemos que a presença real dele está no nosso meio. Use desse momento, mas olhe para si nas suas orações, olhe para si no seu dia a dia, na sua consciência que precisa entender suas debilidades, suas fraquezas, e saber que esse Deus te ama, apesar de você, apesar de mim. Deus nos ama. O princípio é o amor de Deus. Em segundo lugar, à luz disso, considere o seu próximo, considere o seu irmão, a sua irmã, considere aqueles pelos quais Jesus morreu. Considere o próximo. E tudo isso, dia a dia, de fé em fé e de glória em glória, vai ser possível à medida que olharmos para Jesus, olharmos para o autor e consumador da nossa fé, o nosso Salvador e o nosso Senhor, Cristo Jesus. Vamos olhar para Ele, vamos contemplar a beleza da sua santidade, no meio do caos, no meio das situações tão miseráveis de um mundo que jaz no maligno. Vamos voltar os nossos olhos para a beleza do Cordeiro Santo que tira o pecado do mundo. Vamos contemplar no meio de um texto como esse, onde Paulo está lidando com a maldade do coração de alguns irmãos que, envaidecidos e ensoberbecidos, não olham para o próximo. E vamos enxergar aqui o destaque para a beleza do senhorio do nosso Senhor Jesus se manifestando no meio do caos que era aquela igreja. O caos daquela igreja não foi a sentença final para eles, porque quando Paulo escreve essa carta, Paulo está lembrando a eles do Evangelho, lembrando a eles
de quem morreu por eles, lembrando a eles de quem é o Senhor deles. Que o Espírito Santo possa, para nós hoje, com os nossos desafios e lutas nessa comunidade local, na Igreja Cristã Nova Vida em Vila São Luís, nos lembrar hoje quem morreu por nós, Jesus Cristo, quem é o nosso Senhor, quem governa a nossa vida, para quem são todas as coisas e para quem nós como igreja somos, o nosso único Senhor Jesus Cristo. Que isso tome conta da nossa consciência, que isso tome conta do nosso conhecimento, que isso oriente a nossa vida para a glória do nome dele. Fica de pé, por gentileza, para nós orarmos.